Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as vantagens que um psicólogo, psicoterapeuta, até mesmo psiquiatra, poderá ter na utilização de hipnose na sua prática. Então, primeiro de tudo, é importante esclarecer, mais uma vez, que hipnose não é uma forma de terapia, é sim um coadjuvante terapêutico, uma ferramenta terapêutica, uma abordagem terapêutica, o qual é utilizada dentro de um determinado modelo ao qual o psicoterapeuta é treinado. Nesse sentido, hipnose não é essencial, já que o psicoterapeuta, à partida, tem ferramentas para conseguir ajudar a pessoa dentro de um determinado modelo de psicoterapia, um modelo psicoterapêutico, portanto, a sua forma de fazer psicoterapia. Agora, a investigação tem demonstrado que a adição de hipnose em processos terapêuticos aumenta a eficácia das intervenções. É verdade que a grande parte desses estudos, essas investigações, têm sido feitas relativamente ao modelo cognitivo-comportamental. Portanto, a adição de hipnose a intervenções cognitivo-comportamentais. Claro que se nós pensarmos numa perspectiva psicoanalítica ou psicoterapia psicodinâmica, a verdade é que hipnose foi uma das ferramentas base para o início da psicanálise. Aliás, se até ela ser substituída pela Associação Livre de Ideias e Interpretação dos Sonhos, era hipnose a facilitadora para chegar aos conteúdos inconscientes, portanto, o conteúdo latente do paciente. E embora Freud tenha abandonado e escrito muita coisa contra a utilização de hipnose e depois mais tarde voltar atrás, a verdade é que vários dos seus colegas psicanalistas continuaram a utilizar hipnose na sua intervenção, na sua forma de fazer psicanálise e psicoterapia psicodinâmica, uns com uma maior intensidade do que outros. Portanto, embora a terapia cognitivo-comportamental ou modelos cognitivo-comportamentais tenham sido mais utilizados em termos de investigação para juntarmos hipnose, para validar a eficácia da hipnose, a verdade é que também a psicanálise fez e continua a fazer uso de hipnose e, portanto, facilmente se consegue perceber como é que a hipnose pode encaixar em diferentes modelos de intervenção psicoterapêutica. Ora então, nesse sentido, de que forma é que hipnose pode aumentar a eficácia dessas intervenções? Ora, hipnose, ou o processo de hipnose, ou a abordagem de hipnose, traz vantagens, aumenta determinadas características que estão presentes em psicoterapia e que por si só já são muito eficazes,
e ainda as aumenta mais. Por exemplo, podemos falar na relação terapêutica. Na relação terapêutica, na aliança terapêutica. O processo de hipnose, ou a abordagem de hipnose, como ela implica uma comunicação mais avançada, mais sofisticada, uma interação muito mais dinâmica, próxima com a pessoa, um maior foco de atenção, uma maior curiosidade em explorar determinadas experiências. Isso faz com que a aliança terapêutica e a relação terapêutica sejam muito mais fortes, do que a força original que essas variáveis já têm. Portanto, elas já são boas, com a hipnose ainda poderão tornar-se melhores. E nós sabemos que a relação terapêutica, a aliança terapêutica são duas variáveis que têm muita força em nós prevermos o sucesso das intervenções. Depois, outra coisa que aumenta a eficácia da intervenção e que é uma mais-valia com a hipnose tem a ver com o estado particular em que a pessoa acede para trabalhar os seus recursos, os seus dilemas, as suas questões. Este estado é um estado ideal para aprendizagem, ao qual a pessoa está totalmente focada, está desperta para a aquisição de novas expansões, de novas formas de ver as coisas, de novas formas de estar e de sentir, ao mesmo tempo que é um participante ativo nesse processo, nessa mudança. Claro que vocês podem dizer que uma pessoa que esteja focada, que esteja também centrada naquilo que é o trabalho terapêutico, também pode apresentar algumas nuances nesse sentido. Totalmente verdade. No entanto, aqui aumentamos ainda mais o foco da atenção, aumentamos ainda mais a curiosidade da pessoa, aumentamos ainda mais a abertura à experiência e, sobretudo, temos a possibilidade de trabalhar aspectos críticos de uma forma diferente e mais permeável do que num processo ou utilização só de instâncias cognitivas particulares. Aquelas pessoas que na sua prática psicoterapêutica utilizam abordagens ou técnicas mais experienciais, de certeza que notam uma diferença quando trabalham determinados conteúdos versus só uma intervenção 100% cognitiva ou 100% emocional, 100% comportamental. Portanto, quando vocês utilizam técnicas experienciais, envolvem a pessoa dentro da experiência, ela sente, ela tem uma realização diferente do que só ter este nível de conhecimento ou de saber cognitivo. Já para não falar que as intervenções acabam por ser mais rápidas. E hipnose faz isso. Certo que existem outras abordagens, como, por exemplo, mindfulness, como relaxamento,
como outras dinâmicas experienciais de cadeira vazia, trabalho de duas cadeiras, o focusing. Todas essas abordagens experienciais, obviamente, que trazem benefícios, cada uma delas funciona de uma forma diferente. Hipnose funciona de uma forma diferente das outras, mas é igualmente eficaz. Depois, a utilização ou a forma como se utiliza a linguagem, sendo uma forma mais sugestiva, uma forma mais artística, uma forma mais metafórica até, mais no sentido de contar histórias, ela ajuda a que nós possamos passar a mensagem de uma maneira mais intensa do que só estar a falar assim com um discurso direto mais técnico, vá, por assim dizer. Este tipo de linguagem permite-nos aproximar-nos do referencial da pessoa. E mais do que essa pessoa, ao começar a integrar essas sugestões, essas perspectivas, o que ela faz é um trabalho interior de processamento da experiência, trabalho esse que é dela própria. Portanto, ela é que integra, ou que escolhe integrar da melhor forma aquilo que nós estamos a dizer, aquilo que nós estamos a querer comunicar. Portanto, ela tem que fazer essa pesquisa e essa acomodação daquilo que ela está a assimilar, e isso vai fortalecer ainda mais a eficácia das intervenções. A utilização de determinados fenómenos, como por exemplo sugestões pós-hipnóticas, podem também aumentar a maior eficácia das intervenções, já que elas são sugestões que são construídas para cujos efeitos aconteçam pós as sessões. Não é para o imediato, é para sim acontecerem depois, em determinados momentos. E nós também sabemos que muito do trabalho da mudança ocorre fora do contexto terapêutico. Aliás, existe uma percentagem de variáveis que nós não conhecemos ainda, ou pelo menos ainda não conseguimos identificar claramente, que acontece fora da sessão terapêutica e essa percentagem de variáveis que nós ainda não conhecemos muito bem é um dos responsáveis para o sucesso das intervenções para a adesão à mudança. E estratégias como sugestões pós-hipnóticas são ideais para facilitar essas variáveis. Depois, hipnose pode ser e deve ser ensinada à pessoa numa dinâmica de auto-hipnose, tal como meditação, tal como exercícios de respiração, tal como exercícios de relaxamento. Portanto, hipnose é uma coisa que pode ser ensinada à pessoa e que deve ser ensinada e que, portanto, lhe permite estar a continuar a fazer o mesmo trabalho da mesma forma em casa. E isto, entre sessões, aumenta muito mais a possibilidade do desenvolvimento e do crescimento da pessoa. Ok? Depois, uma outra vantagem é que hipnose pode ser utilizada em diversas populações. Ou seja, ela pode ser utilizada em crianças, pode ser utilizada com adultos, pode ser utilizada numa dinâmica de casal e pode ser utilizada numa dinâmica de família. Portanto, todos os sistemas
que englobam processos de psicoterapia, quer eles sejam individuais, quer eles sejam destinados mais a crianças do que a adultos, quer eles sejam destinados a terapia de casal ou terapia sistémica familiar, hipnose pode ser introduzida nesses sistemas. E depois, por fim, aquela que é a melhor acho eu, forma de utilizar ou de perceberem é que hipnose não é para todos e não necessita de ser sempre utilizada. Isto agora parece ser um paradoxo, não é? Comparativamente com aquilo que eu estava a falar, então, mas se eu estou aqui a realizar um vídeo em como a hipnose pode aumentar a eficácia, pode melhorar o trabalho enquanto de psicoterapia, então agora porque é que eu estou a dizer que uma coisa boa é que a hipnose não precisa de ser sempre utilizada? Então, a vantagem de um profissional de saúde devidamente treinado, neste caso, psicólogo ou psiquiatra, devidamente treinado numa especialidade avançada em psicoterapia, ou seja, num modelo psicoterapêutico específico, é que esse profissional à partida já tem um conjunto de ferramentas que lhe permite fazer psicoterapia. Ou seja, ele próprio já é especialista em realizar este trabalho. Ele não precisa de hipnose. Ao contrário de outros terapeutas leigos que só aprendem a técnica de hipnose e que, portanto, se não fizerem isso, não podem fazer mais nada. Já para não falar de que hipnose não explica como é que as coisas surgem e que, portanto, nesse sentido, eles não conseguem proceder a uma conceptualização de caso, que é aquilo que nós fazemos, ou seja, nós arranjamos uma explicação ou uma hipótese de explicação mediante o modelo ao qual nós estamos treinados e a partir daí testamos essas hipóteses para chegar a uma intervenção. Um terapeuta leigo não tem a capacidade de o fazer. E, portanto, aumenta também a eficácia das intervenções sabendo que nós não estamos dependentes de X. E mesmo que um psicólogo tenha formação em hipnose e que não utilize hipnose no sentido formal, ou seja, em que a pessoa feche os seus olhos, faça todas aquelas fases, passe por todas aquelas fases num processo de hipnose, o ele ter estes conhecimentos, ou seja, o ele ter um conhecimento de como melhorar a relação via hipnose, de como focar a atenção da pessoa via hipnose, de como aumentar a curiosidade e a dissociação da pessoa via hipnose, de como realizar a sua comunicação de modo a que ela atinja conteúdos mais latentes, mais profundos da pessoa via hipnose. A forma de dizer metáforas ou de dar metáforas, de contar histórias, de ir buscar todos esses recursos de padrões linguísticos. Tudo isso acaba por ser uma mais-valia para a sua intervenção psicoterapêutica, mesmo que ele só utilize as ferramentas do modelo de psicoterapia. Isso é uma mais-valia, torna a pessoa, torna o terapeuta no melhor terapeuta e que, portanto,
só isso também beneficia a pessoa ter conhecimentos em hipnose. Obrigado pelo vosso tempo. Se este vídeo fez algum sentido para vocês, ou acham que faz sentido para mais pessoas, partilhem, compartilhem, subscrevam, sigam no YouTube, nas redes sociais. Qualquer coisa, estejam à vontade para perguntar. Desejo a todos a continuação de uma boa semana. Fiquem bem e até uma próxima.